Olá, hoje nós vamos começar um assunto importante na química, que é sobre átomos, moléculas e íon. Vejam bem, esse assunto ele é de suma importância porque envolve exatamente a formação, como está organizado os elementos químicos formando íons e moléculas ou outras substâncias mais complexas. Então vamos lá. Toda essa história começou com a teoria atômica da matéria. Em princípio, John Dalton, de 1804 a 1805, ele afirmou que cada elemento é composto por átomos, todos os átomos do mesmo elemento são idênticos, nas reações químicas os átomos não são alterados, ou seja, eles permanecem intactos. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Lei de Dalton das proporções múltiplas. Quando dois elementos formam diferentes compostos, a proporção de massa da massa dos elementos de um composto está relacionada à proporção da massa do outro através de um número inteiro. Em outras palavras, a molécula da água sempre formará dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, assim como a molécula da amônia sempre formará um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio, entre outros compostos químicos. Ainda com relação à descoberta da estrutura atômica, os gregos antigos foram os primeiros a postular que a matéria é constituída de elementos indivisíveis. Dentre eles tem Leucipo e Demócrito, que são pré-socráticos e existiram mais ou menos no século IV, onde formularam essas suas ideias. Mais tarde, os cientistas constataram que o átomo era constituído de entidades carregadas ou positivamente ou negativamente ou de nêutrons. Mas essa história começou mais precisamente com os experimentos de tubos catódicos, né? E a descoberta dos elétrons. Um tubo de raios catódicos, chamado de CRT, é um recipiente profundo com um eletrodo em cada extremidade e uma voltagem aplicada através de um gerador ou uma bateria. Nesse caso, antigamente não era chamado de bateria. A voltagem faz com que as partículas negativas se desbloqueiem do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. A trajetória dos elétrons pode ser alterada pela presença de um campo magnético. Considere os raios catódicos saindo do eletrodo positivo através de um pequeno orifício. Se eles interagem com um campo magnético perpendicular a um campo elétrico aplicado, os raios catódicos podem sofrer diferentes desvios. E aqui eu tenho exatamente esse experimento mais rebuscadamente. Em outras palavras, a quantidade de desvio dos raios catódicos depende do campo magnético e elétricos aplicados. Por sua vez, a quantidade de desvio também depende da proporção carga-massa do elétron. Em seguida, em 1875 a 1897, Thomson e Crookes determinaram que a proporção carga-massa de um elétron é da ordem de 1,76 vezes 10 elevado a 8 coulomb por grama. O objetivo desse experimento de Thomson e Crookes foi exatamente encontrar a carga do elétron para determinar sua massa. Então aqui eu tenho um tubo, está aqui o tubo de Crookes, né? Esse S e N é um campo magnético chamado de magneto, polo positivo do campo magnético, polo negativo do polo magnético. Essas chapas aqui, ó, elas são eletrizadas ou carregadas eletricamente, polo positivo da chapa, polo negativo da chapa. E aqui eu tenho a bateria ligado ao cátodo com o polo negativo e o ânodo no polo positivo. Vejam bem, aqui ó, eu tenho um antiparo com uma substância química, ela emana os raios através dessa chapa com orifício, e quando ela passa entre essas duas chapas eletrizadas e esse campo magnético, o que faz? Ele espalha as partículas alfa, que vem daqui, né? Então, ela vai obter determinados ângulos, ou seja, ela vai atingir essa chapa aqui, que é chamado de anteparo, exatamente, e ela é fosforescente, ou seja, ela brilha no escuro. Dessa forma, ele indicou que quando não tem campo magnético, os raios eles passam direto. Quando coloca um campo magnético, ele ocupa desvios. Então, isso trouxe uma curiosidade muito grande, pensando-se que alguns raios que saem daqui, eles vão ter
por ser atraído para o polo positivo, vão ter carga negativa, por ser atraído por polo positivo, vão ter carga por polo negativo, vai ter carga positiva, polo positivo vai ter carga negativa, e os que atravessaram no meio, eles não têm carga. Então, a partir daí, pensou-se que existiam três tipos de partículas que formavam essa substância aqui. Em seguida, continuando os experimentos de raio catódico e a descoberta de elétrons, Millikan, que foi outro cientista, em 1908 a 1909, com o seu experimento de gota de óleo, ele encontrou os seguintes resultados. As gotas de óleo são borrifadas sobre uma chapa carregada positivamente, contendo um pequeno orifício. À medida que as gotas de óleo passam através do orifício, elas são carregadas negativamente. A gravidade força as gotas para baixo, o campo elétrico aplicado força as gotas para cima. Quando uma gota está perfeitamente equilibrada, ou seja, ela fica equilibrada ali no vácuo, não desce nem sobe, seu peso é igual à força de atração eletrostática entre a gota e a chapa. O que eu quero dizer sobre isso? Esse aqui é o experimento de Millikan. Então ele borrifou, ele atomizou gotas de óleo. Essas gotas de óleo passou por um buraco aqui, um orifício, através dessa chapa eletrizada, tá? E aqui embaixo eu tenho uma outra chapa eletrizada, só que essa aqui é carregada positivamente, essa aqui é carregada negativamente. Aqui ele colocou um dispositivo onde passou o raio-x. Esse raio-x, ele atravessou as gotas e fizeram com que elas ficassem em equilíbrio, não subisse nem descesse. Através desse experimento, com o microscópio visualizador, ele percebeu então esse perfeito equilíbrio, fez os cálculos matemáticos e conseguiu determinar a relação carga-massa, né? A relação carga-massa está aqui, ó. Conhecendo a proporção carga-massa, ele encontrou esse valor de 1,76 vezes 10 elevado a 8 coulomb por grama. Utilizando esse experimento, Millikan determinou que a carga do elétron é da ordem de 1,60 vezes 10 elevado a menos 9. Hoje em dia, sabemos que a carga do elétron é exatamente isso aqui, só que no experimento de Millikan, ele chamou o elétron de carga dos raios catódicos. Até aquele momento, não era chamado de elétrons. Exatamente, Millikan calculou a massa do elétron, que é da ordem de 9,1 vezes 10 a menos 28. Hoje em dia nós sabemos que a massa do elétron é dessa ordem, só que aqui também ele chamou a massa dos raios catódicos. Com números mais exatos, concluímos que a massa do elétron, ela é da ordem de 9,10939 vezes 10 a menos 28 grama. Essa massa pode ser dada em outra unidade? Em quilograma vai ser 9,10939 vezes 10 elevado a menos 31 quilograma. Então, significa dizer que eu posso transformar a massa em grama, quilograma ou tonelada, dependendo da necessidade para fazer nos exercícios e nos cálculos. A relação, então, eletromassa, ou seja, carga-massa, aqui ele usou óleo, né? Mas podia ser qualquer outra substância. Essa relação sempre permaneceu constante. E através desse experimento de Millikan, ele afirmou que os raios catódicos que se trabalhou naquela época eram os elétrons. Então, a partir daqui, configurou-se a primeira carga eletrônica, que foi os elétrons. Em seguida veio Goldstein, em 1886 a 1909, com a sua experiência dos raios canais em raios anódicos. Ele usou o mesmo tubo catódico, só que ele inverteu a polaridade e, resumidamente, ele encontrou os raios canais, que, posteriormente, ele chamou de prótons. Então, já foi descoberto as partículas elétron e agora as partículas próton. Depois de um tempo, em 1933, foi descoberto o nêutron através do experimento de Chadwick, né? um cientista iugoslavo, e ele, através da radiação gama, ele conseguiu fazer essa reação aqui, ó, um decaimento radioativo. Foi o que ele fez, ele pegou o átomo de berílio e ele bombardeou o núcleo com partículas alfa, esse núcleo rompeu e formou um átomo de carbono. Foi aí que ele percebeu que foi originado o seu primeiro nêutron formado. Então, a partir daí eu tenho prótons, nêutrons e elétrons. E aqui eu tenho mais ou menos o experimento de Chadwick, né? Em que aqui eu tenho um polônio
Então, aqui passaram através de uma chapa de berílio, núcleo de berílio, que é justamente o que é representado aqui, ó. A, as partículas alfas, essa radiação que atravessou desconhecida, ela passou numa câmara de ionização, onde eu tinha um oscilógrafo, um contador Geiger, e conseguiu determinar então a quantidade de partículas que foram atravessadas, inclusive conseguiu detectar o nêutron, resumidamente falando. Aqui eu tenho os estudos da radioatividade, mas eu vou deixar para continuar isso na próxima aula, tudo bem? Eu desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos.